E aí, pessoal? Hoje o assunto de hoje é Igarashi. Ok, me empolguei. Então, o Igarashi é o seguinte, né? Foi muito estranho porque ele começou, a gente vê ele no rank 300 do Blue Lock, mas a gente sabe que ele deve ter combinado com o Ego, com o Jinpachi Ego assim. Então, Jinpachi Ego, me bota no rank 300 porque eu não quero humilhar ninguém, né? Porque a minha habilidade, a do Noel Noah, é se distancia muito, afinal, para poder derrotar o Noel Noah, eu só preciso de 0,0000001% da minha capacidade. Aí o Jim Patiago falou: Ah, tudo bem, não podemos humilhar os outros moleques, né? Então você vai ser o rank 300 da Blue Lock. Aí começou a Blue Lock, né? Então ele começou como pegador para poder também dar uma vantagem para os outros. Afinal, né? O Igarashi é um gênio. Os outros jogadores, quem são os outros jogadores perto do Igarashi? O Igarashi é muito superior, muito. Mas é claro, ele é humilde e ele não tá se destacando porque ele não quer. Não podemos esquecer disso. Aí depois parecia muito que ele ia ser eliminado, né? O Isagi ia eliminar ele, mas a gente sabe que ele ia deixar o Isagi acertar ele, porém, ele iria acertar outra pessoa. Aí, de um jeito ou outro, ao acertar outra pessoa, o Igarashi iria permanecer no projeto. Ele só fez esse negócio de deixar o Isagi acertar ele porque ele é muito humilde e ele não queria que o Isagi fosse eliminado. Ele viu que o Isagi estava em 299, que era na teoria o segundo pior ranking. Só que como o Igarashi disfarçou o ranking dele, então o Isagi que era o pior ranking. É claro, depois foi revelado que que o Ego fez os rankings tudo fake pro pessoal, mas vocês entenderam. Então, aí começou as partidas do time Z, né? Teve até uma hora onde ele saiu correndo para poder fazer um gol e roubaram a bola dele. Mas aquilo foi para deixar os outros se destacarem, porque o Igarashi é muito humilde mesmo. Até o Raichi ficou pé da vida com o Igarashi, mas tudo era para poder ajudar os outros. Afinal, a capacidade de Igarashi consegue transcender o universo do futebol. Tanto que Noel Noah, se chegar perto de Igarashi, vai virar um inseto. Noel Noah, cara, é considerado um ótimo jogador. Mas se o Noel Noah é um ótimo jogador, Igarashi é perfeito. A capacidade de Igarashi é muito grande. Quantas vezes eu já repeti isso? Enfim. Então tá, eles levaram de 5 a 1 na primeira partida contra o time do Rei, Barou. Mas é claro, eles podiam ter vencido, só que o Igarashi não queria se destacar porque ele quer que os outros se destaquem, pra ninguém passar vergonha. Afinal, o Igarashi já é um gênio desde que nasceu. Quando ele nasceu, ele já tava driblando os caras do ensino médio. Os autores já revelaram uma vez, só que poucas pessoas sabem disso. Essa revelação dos autores, que ele já tava driblando os caras do ensino médio quando nasceu, o Igarashi. Aí então, o que que aconteceu? Conversa vai, conversa vem, todo mundo queria ser o centroavante do time. Aí cada um foi contar a sua arma. O Igarashi mentiu, tá? Ele falou que a arma dele era nunca desistir para não parecer o jogador mais roubado do time Z. Afinal, todo mundo do time Z tinha armas que nem se comparavam à verdadeira arma do Igarashi, que é ser um gênio. Aí então, teve até uma hora que o Isagi disse que não sabia a própria arma. Aí o Igarashi disse assim, né? Não é o passe, Isagi? Aí o Isagi falou assim, o centroavante tem que chutar pro gol. Não é pra ficar passando a bola. Aí teve até uma hora que o Raichi falou assim, né? Você já tá ferrado, nem sabe o que tu manja. Aí, e né? Quantos aí eu tô falando nesse vídeo, nesse podcast no caso? Enfim, tô doido. Começou a partida contra o time do Nico e Ikki, que é o time Y. O Flamengo, porque é vermelho e preto. Então, o que que aconteceu? Simplesmente, o Igarashi, claro,
Claro que ele não fez gol, ele não quer se destacar. Ele viu que o Isag tinha que se destacar, então. Ah, deixa o Isag, né? Ele é ruim e eu sou bom. Então o Isag tem que se destacar e não eu, Igarashi, o gênio. Não, não. Agora dando uma pausinha aqui. Legal que o Flamengo, que é o time do Nico, que é vermelho e preto, perdeu de 8 a 0 pro time V, que é preto com um pouco de branco. O Botafogo. Foi isso aí que aconteceu. Aí, o time que é azul e preto, que é o time que eu não tô lembrando de um time azul e preto, perdeu pro time que é branco e preto, o Vasco. O Vasco ganhou de 5 a 1 do time do Isag, que é o time do Barou. Pelo menos na primeira seletiva, né? Ah. Então, agora continuando. O ranking do Isag subiu. O Igarashi, claro, tava no último ranking de propósito. Ele queria deixar os outros destacarem. Então, veio a partida contra o time W. Que o Kwon traiu o time. Que o Kwon tinha feito 3 gols, só que ele tinha combinado tudo com outro time. Aí então, o que eu digo? Provavelmente ele deve ter dito pro time W, assim, nossa, o Igarashi é mó ruim, né? Mas, né, isso é tudo parte do plano do Igarashi. Porque ninguém pode descobrir que o monge é um gênio do futebol. E também o nosso monge, ele é um filho único de um casal que tem um templo. E esse casal quer muito que o Igarashi herde o templo. Só que o Igarashi não quer fazer isso, ele quer jogar futebol e ele não pode ficar parado porque ele é um gênio. O templo tem que esperar no mínimo. O Igarashi tem que ser jogador de futebol. Então, aí o que acontece? O Kwon trai o time, aí o time W desempata, o Tigeri vai lá, dá a louca nele, ele desprende das correntes, faz o gol de empate. Aí o Igarashi de novo não fez um gol, né? Porque ele queria deixar Isag se destacar. Nesse jogo ele também queria deixar o Kwon se destacar, o Tigeri se destacar. É isso aí. Então, praticamente, o time fica com 10 jogadores. O Kwon foi espertinho, porém, ninguém ficou do lado do Kwon. Que bom, né, gente? Aí o que me acontece? Vem o jogo contra o time V. Nesse jogo, o Igarashi teve feitos defensivos. Claro, ele poderia ter feitos ofensivos de fazer gol, essas coisas. Porém, tadinho do Isag, né? Se o Igarashi fosse pra frente fazer gol, o que ia ser do Isag? O Isag ia ser um ninguém. Tava 3 a 0, mas o Igarashi é tão humilde, né? Que mesmo estando 3 a 0 pro time adversário, que era o time V, ele não quis fazer gol porque ele também queria deixar o time V se destacar. Porque o Igarashi é muito humilde. Então, o que aconteceu? Teve gol do Bátira, né? Teve gol do Tigeri, do Kunigami. Ele queria também deixar esses 3 se destacarem, o Igarashi. Porque o Igarashi tem uma humildade tão grande. Aí teve gol do Isag. Aí, se eu não me engano, só nessa partida, o Kunigami fez 2 gols. Porque também, né? Ele tava querendo deixar o Ichigo usar sua Bankai pra poder fazer um monte de gol. Porque o Igarashi tem muita humildade. E um coração do tamanho do universo. Nesse jogo tem uma parte que ele defende a bola com o rosto. Uma parte onde ele sai voando pra pegar a bola também. Acho que foi do Nagi. Ele saiu voando pra poder pegar a bola do Nagi. Isso soou tão estranho, mas vocês entenderam. Isso, se eu não me engano. Não sei se foi nessa partida. Mas o Igarashi também já teve feito na primeira seletiva de roubar a bola do adversário voando, praticamente. Eu acho que foi do Nagi, sim. Ele fez isso com o Nagi, se eu não me engano. E também defendeu a bola com a cara. E isso tenho certeza que foi no jogo contra o time V. Aí tá bom. O que aconteceu? Acabou a primeira seletiva, time Z inteiro passou, o time V também. Muito provavelmente porque o Igarashi queria deixar todo mundo se destacar. Ele não fez nenhum gol, mas de propósito. Aí chegou a parte dos 100 gols.
Ele poderia muito bem ter sido o primeiro a terminar, mas ele queria deixar todo mundo ficar com ranking alto. Então, o que aconteceu? A gente descobriu que ele estava fazendo o time com Shidou. Aí, o Igarashi foi tão humilde que ele deixou o Shidou se destacar. Mesmo o Shidou sendo dito como verdadeiro top 2 da Blue Lock, o Igarashi viu que ele estava com o número 111, que na teoria era um ranking muito baixo. Então, o Igarashi pensou assim, né? Nossa, tadinho, vou deixar ele se destacar e fazer um monte de gol. Aí o Shidou fez a parte dele, né? Igarashi cavou uma falta pra cima do Rel. Essa foi engraçada. E foi assim. Ele deixou o Shidou se destacar e ganhar o título de um verdadeiro top 2 da Blue Lock. E foi assim, né? Aí ele chegou, terceira seletiva, com o time dele, com o Shidou, com o Rel. Aí começou a terceira seletiva. Ele, se eu não me engano, tava no time A. Ele, entre aspas, perdeu uma bola que resultou no gol do time adversário. Ah, não, ele tava no time A, sim, que era o time preto. Ele deixou o time adversário fazer um gol de propósito pro time adversário se destacar. Ele também não se destacou muito porque ele queria que o Rin e o Shidou se destacassem. E ele também mandou o Ego botar ele de reserva no jogo contra a Sub-20, querendo que todo mundo tivesse seu momento, porque o Igarashi não precisa do seu momento. Ele é muito humilde e ele também é um gênio. Gênios não precisam mais do seu momento. Então foi assim, ganharam do Sub-20 no choro, 4-3, porém, se fosse com o Igarashi em campo e o Igarashi fazendo gol, ia ser uns 20-0. No mínimo, claro. No mínimo uns 20-0, quem sabe até uns 30-0. Com uns 50 gols do Igarashi. Pera aí que as contas não estão batendo. Aí, passou um tempo. Liga, né, egoísta, que não acabou. Até hoje o Igarashi não jogou, né? Ele tava lá no banco junto com o Raichi conversando. Agora o Raichi tá jogando. E é claro, o Igarashi não jogou dessa vez porque o Noel Noah não deixou. Por que o Noel Noah não deixou o Igarashi jogar? Porque se o Igarashi jogar, o Igarashi vai se destacar. E o Noel Noah vai perder a sua vaga de mestre do time pro Igarashi. E o Igarashi vai virar o mestre do time. Aí o Noel Noah vai virar submisso ao Igarashi. Porque o Igarashi é um gênio. Aí o Igarashi vai ficar com o controle do time. Aí sabe o que vai acontecer? Nem o Kaiser mais vai poder jogar. De tão bom que é o Igarashi. Gente, só que as pessoas não entendem o nosso monge. O nosso monge é o melhor jogador de todos os tempos, imagina. Se em algum momento da história Pelé e Igarashi se enfrentassem. O Igarashi ia ter que usar, sabe quanto do seu poder? Ele ia ter que usar, entre aspas, muito poder. 0,02% que o Igarashi ia ter que usar. De tão bom que é o monge, cara. E sim, esse podcast só tem verdades. Entendam, o monge não é ruim. Ele só quer que os outros se destaquem, porque ele tem um coração muito bom. E é um cara muito engraçado e gente boa. E é isso aí, gente. Quem discorda, eu sinto muito. É uma pessoa que não aceita verdades. Afinal, o Igarashi é um gênio. E é claro, os autores só não fizeram capa do Igarashi ainda, porque o Igarashi, se tiver a capa vai ser tão cara que ninguém vai ter condição de comprar, porque a capa vai ser o quê? No mínimo, de ouro, com diamantes e com bordas de prata. Vai ser a capa mais cara da história. E é isso aí. Eu acho que o quê? Os maiores ricos de todos os tempos vão ter que gastar 90% da sua fortuna pra comprar a capa do Igarashi. Porque a capa do Igarashi é a capa mais braba. Quer dizer, vai ser a capa mais braba, se tiver. A gente não sabe se vai ter, mas se tiver, já era. Vai ser muito caro. Porque o Igarashi é o melhor jogador do mundo. E de todos os tempos. Quem é Noel Noah perto de Igarashi? Tá tendo, no momento que eu tô gravando esse podcast agora, o jogo contra o Ubers. Se o Igarashi entrar, quem é Barou perto de Igarashi? Quem é Lorenzo perto dele também, do Igarashi? Já era pro Uber se o Igarashi entrar. E é isso aí. Esse foi o podcast. Espero que tenham gostado.
Só tem verdades aqui. O Igarashi é muito humilde, tá deixando os outros se destacarem. Porém, Igarashi é um gênio. É isso aí e fui.